Boa noite a todos aí. Agradeço a presença de todos. Pergunta agora para o pessoal da comissão, que é a seguinte: o que é a comissão e qual é o objetivo? Boa noite a todos. Quero agradecer realmente aqui a presença de todos, né? A comissão, ao DELAR, os vereadores. A pergunta, o que é a comissão representativa do futebol? O que acontece? Ela é uma comissão que foi montada entre todos os representantes dos times, tá? Surgiu alguns questionamentos em relação à situação do esporte no nosso município, tanto do futebol quanto do futsal, e diante das reclamações, muitos foram cogitando a ideia de se montar uma comissão para poder estar representando, porque um grupo muito grande assim, e aí você dificilmente chegava a um consenso. Então falamos, foi sugerido, né, para poder representar os times, então a gente monta uma comissão. Dentre os times foram indicados 7, né? Inclusive eu fui indicado aí para presidir, né, essa comissão, e através dessa comissão a gente levar os interesses, né, e buscar alguns objetivos, melhorias diante do ente público, né, e diante da Câmara também, para estar acompanhando, né, os trabalhos do Executivo. Vamos agora a uma pergunta para o Legislativo. Diante das dificuldades do esporte, qual é a atuação do Poder Legislativo para incentivar? Bom, eu sou até suspeito de falar, né? Jogo no Godinho, tem um time do Godinho lá, joguei em vários times aqui da cidade de Jandira. Todos sabem, Boca do Pânico, Vila Godinho, 7 de Setembro, Vila Mercado, quase todos os times. Vila Eunice, né? Foi um prazer jogar com vocês lá. Sabemos que de alguns anos para cá, o esporte ficou muito ruim na cidade de Jandira, né? Perdeu. Hoje em dia os times estão indo jogar fora, na verdade. O próprio Vila Mercedes, domingo vai ter um jogo lá em Cotia, uma final, e uma puta de uma festa. E a gente vemos da época que tinha, em 98, quando eu comecei a jogar o esporte, a gente fomos até campeão com a União, você se lembra, né, Sandra? Então o gramado aqui do estádio era impecável, né? Mas na verdade, na época, eu estava falando com o pessoal, hoje se disputa todas as modalidades lá, todas as categorias. Na época, quem se lembra? Era só a ouro. Então acho que era prata, era bronze, prata e ouro. E a gente ficava até animava o campeonato na época. Porque então, era até animado, porque eu, particularmente, fui jogar com 18 anos num gramado. Então, assim que eu quero primeiro e segundo quadro. Porque você tinha aquela emoção, falava, ano que vem eu vou jogar no gramado, que a gente jogava no campo 2 ou no Brotinho, né? Era os campeonatos. Então, lá no estádio, só jogava a Série A. Então, quando eu joguei em 98, foi o maior prazer da minha vida. Tinha aquela disputa. Então, hoje, todo mundo brinca, acho que não tem as divisões, acho que o ano que vem vai até ter, né? As divisões, eu acho que os campos tinham que voltar a ser mais ou menos que era, até para dar uma animação ao campeonato. Então, a bronze jogar lá, tem vários campos, tem o Figueirão que dá para arrumar, tem um Brotinho, tem o Campo do Sagrado, que antigamente também nós tínhamos 3 campos lá, né? Então, enfim, eu acho que falta organização nesse sentido. Sobre cobrança aqui da Câmara Municipal, vou falar em nome da Câmara, todos os vereadores, Luiz, você que é o presidente, correu atrás aqui de recursos, Julinho sabe disso, para que a gente possa investir no esporte, né? O grande problema que nós temos lá no campo, no estádio, que eu mesmo fui ver, é o problema de terreno lá. Então, o que acontece? Para o governo federal, o deputado mandar a emenda para que a gente possa investir lá no campo, lá nós não vamos conseguir, porque falta a documentação, tem um imposto lá terrível. Então, nós estamos dependendo do governo, dinheiro próprio da cidade. Não é isso, vereadores? Inclusive, o society que vai ser feito, o Campo Society, sintético, ele está até no orçamento do ano que vem. Depois o Julinho, como diretor, está lá no esporte, e nós aprovamos o orçamento, vai poder explicar da melhor forma possível, até porque ele está lá. Mas eu quero dizer que de todos os vereadores aqui que estão aqui, o que o vereador... qual que é a solução? Cobrar o prefeito, que todo dia nós cobramos, nós joga a bola aí. E correr atrás de recursos, para que possa dar condições melhores para o campo. O maior problema que nós temos, né, vereadores, é que, infelizmente, as áreas
estão com problema, Julinho, com dívida. Então, enfim, não tem como trazer recurso do governo federal ao governo estadual. Tem que ser dinheiro do município. E, infelizmente, a crise que nós estamos passando, né, o prefeito está tentando investir em outras áreas, saúde, educação, e, na verdade, o esporte está ficando aí. Mas depois, se algum vereador quiser dar alguma palavra, eu vou abrir, mas é essa a ideia. Aqui, ninguém deixou e nem vai deixar o esporte, até porque eu acho que todos que estão aqui também têm time e participam do futebol de Jandira, entendeu? Então a gente tenta fazer de tudo. É que, infelizmente, estamos com essas dificuldades. E está com a palavra o vereador Franco também para argumentar sobre essa questão. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa noite, desculpa. É que a gente está acostumado com a sessão sempre à tarde, né? Então a gente começa boa tarde. E hoje é boa noite. Boa noite a todos. Boa noite aos vereadores. Quero parabenizar todos os vereadores que estão aqui presentes. O Julinho, que é diretor, está aí a testemunha, ele já fez algumas reuniões, ele percebeu que muitos dos diretores não participam da reunião. E aí depois querem criticar. Então tem que estar lá. Tem que estar presente, como hoje, uma reunião muito importante para se discutir o futuro, o rumo do esporte de Jandira. Olha quantos diretores nós temos aqui. Né? São muito poucos, tendo em vista a quantidade de times que nós temos em Jandira. Abriu inscrição para o Rebolo aí, tinha mais de 60 times. Entendeu? E aí você pega lá o Rebolo, você vai ver os jogadores que jogam na Ouro, os jogadores que jogam na Prata. Aí você fala, mas como que deu 60 times? Se você depois vai montar todos os times, não dá 30. Então a gente tem que se organizar melhor e começa de nós, diretores, cobrar dos outros diretores que não participam, que tem que participar. Foi a ideia que eu já dei. Se o diretor não participa da reunião, ele não pode colocar o time dele em campeonato algum, porque ele não participa de nada, para depois ele criticar e arrumar confusão na beirada do campo. Agora o que cabe aos vereadores aqui, da nossa parte, e o que a gente vem fazendo, é o seguinte. Aqui, o instrumento de cobrança do vereador. Qual que é o principal papel do vereador? É a fiscalização. O Julinho sabe quantas vezes eu já estive lá no departamento, conversando com o Julinho e orientando o Julinho. Por que não teve o campeonato esse ano? Porque a gente não tinha arbitragem. Se a gente tivesse que fazer o campeonato, a gente teria que prorrogar o contrato do Esteves, fazer algum tipo de aditivo lá para pagar aquele cara, para o cara mandar cego, surdo, mudo. Esse, se Deus quiser, não. O compromisso do Julinho com a gente aqui é que o Esteves não volta mais. Que ele ia dar um jeito de fazer uma carta para que o Esteves não conseguisse nem concorrer. Porque esse cara é um absurdo. Toda vez que ele vem aqui, o cara manda cego, surdo e mudo para apitar jogo aqui. É uma brigadeira, o cara vem aqui e prejudica a gente, né? Pega pessoas aqui que depois começa a ter relação ou ganhou alguma coisa por fora, ninguém sabe. Eu também não quero levantar falso contra ninguém. Mas o papel do vereador aqui é fiscalizar e auxiliar o prefeito nos projetos de lei. Né? E qual foi o projeto que a gente auxiliou o prefeito aqui? Foi do campo sintético. O orçamento veio para cá na sessão passada, ele já estava aqui há um mês, a gente olhou, averiguou, consultamos para ver se tinha realmente a verba específica para fazer o campo sintético. Está lá. E a gente aprovou. Então vai ter o dinheiro, sim, para fazer o campo sintético ano que vem. Ah, quando que vai sair? Aí vai depender da empresa, já não depende dos vereadores. Depende de fazer a licitação, de ninguém impugnar a licitação, que é isso que acontece também, porque aí uma empresa ganha por 600 mil, aí vem um outro lá que fala que foi lesado, porque é carta marcada, aí vai lá e impugna, aí tem que fazer outra licitação. E assim vai indo. Então agora a gente vai para os trâmites de contratar a empresa. Né, que o prefeito falou que começa o ano que vem, ele gostaria que ficasse pronto no primeiro semestre. Pode ser que não fique pronto para o primeiro semestre. Então nós temos que estar atentos a isso aí também. O prazo é o ano que vem, mas não quer dizer que vai sair no primeiro semestre. Então é isso que ele me disse, eu estou te passando o que ele me disse. Quanto a cobranças, eu cobrei aqui o ginásio de esporte com medidas oficiais no tablado. Vai sair. O ginásio lá vai sair. O Fernando tá fazendo lá. A medida não vai dar para fazer os 40, porque senão vai ter que derrubar os vestiários, os banheiros, nós vamos ficar sem. Então, mas vai ser 36 por 20. É uma puta de uma quadra. E depois ele tem como aumentar para 40 se encostar aquele galpão lá naquela quadrinha da cidade da criança. Que é esse o projeto para depois. Mas por que não já faz isso tudo agora? Porque não tem o dinheiro. Se fosse para pensar isso tudo agora, esse ginásio não ficaria pronto para o ano que vem. E a gente quer fazer para ficar pronto para o ano que vem. A outra questão, vai reformar a quadra do ginásio central. Pedimos a reforma da quadra do ginásio central. Pedimos também a ampliação do ginásio do Brotinho, que lá não é difícil de fazer.
Isso já foi aprovado aqui também em requerimento, já foi para lá a ampliação do ginásio do Brotinho, porque lá já tem como ampliar, porque lá a quadra ela já está feito lá tudo, é só ampliar as riscas, é só apagar a área, tudo direitinho, e ampliar e colocar aquelas cestas de basquete que não são utilizadas hoje, são poucos utilizadas, colocar nos cantos lá. E quando for usar, dá para trazer para dentro da quadra. Ela não vai tirar de dentro do ginásio, vai ficar lá dentro. Vai usar, é só ir lá, os caras que vão jogar, pega a cesta, coloca no lugar, vai estar lá a demarcação do garrafão, vai estar tudo bonitinho. E se Deus quiser, isso vai sair o ano que vem também, antes da Copa. Isso aí eu já falei pro Julinho que é questão de honra para mim. Mesmo que não tiver o dinheiro, nem mesmo porque é tinta, pelo amor de Deus. Se eu não puder comprar uma tinta, eu paro. Então a gente compra tinta. Precisa correr, tem um alambrado, precisa mudar lá também. A gente arruma um serralheiro para mudar lá. Como todo mundo sabe, o Sandro sabe, a gente tem amigos, tem o parente que mexe com isso. Vamos lá, vamos fazer uma força-tarefa, nem que eu tenha que pagar um pouquinho, uma parte do cara para não falar que trabalhou de graça, mas dá para fazer. Mas é a boa vontade de cada um aqui. Todos os vereadores aqui têm boa vontade com o esporte. Então a nossa esperança para o ano que vem é que realmente saia tudo que está no papel. E a gente vai cobrar isso aí. E o que cabe ao vereador é fiscalizar, para que seja executado os trabalhos que foram planejados para o ano que vem. E o que cabe à nossa parte é cobrar, e eu venho cobrando já o Julinho desde esse ano, questão de arbitragem, questão das ampliação do ginásio do Brotinho, da quadra lá do ginásio do Tablado, do campo sintético, tá? E a gente gostaria que aquilo que o presidente falou aqui, que fizesse a divisão certinho, mas que colocassem para jogar nos outros campos, que nós temos que aproveitar todas as áreas que nós temos. Não dá para jogar só no Tablado. Tem que aproveitar o Figueirão, tem que aproveitar o Brotinho, tem que aproveitar lá o campo da Dona Maria do Ressaca, lá do Ressaca, tá lá, tem que aproveitar todos os campos, tem que mandar jogo em tudo quanto é lugar, entendeu? E aí fica bacana, vai ficar legal. E quando chegar na final, semifinal, aí vem aqui. Claro, olha que prêmio bacana. Pô, agora eu vou jogar. E eu também, o Sandro me conhece de criança, eu ia lá acompanhar o Meninos do Ouro, eu acompanhava no terrão. Ficava sentado lá no barranco, lá vendo o pau comer, o poeirão subindo, olha que coisa bacana. E eu ficava sentado. E o Ouro Verde jogando a final lá contra o Ouro, contra o Cruzeiro e tudo, vai ficar sonhando de jogar lá. Jogar no gramado, no estádio. A minha opinião tinha que ser assim, ó. Ô Sandro, só para não te cortar, então, é só para mim encerrar e o senhor já pede a fala e já fala, porque daí você já fica com o microfone já para você poder explanar suas ideias. Senão a gente acaba fazendo o que o Moca falou, a gente não dá o segmento da reunião. Então, assim, pessoal, e eu me coloco à disposição, junto com todos os vereadores que estão à disposição aqui, o Silvio, o Bilisco, o Marcelinho e o Rubinho. O que vocês precisarem, pode nos procurar. O que for o papel do vereador aqui, eu tenho certeza que ninguém vai se negar a participar ou a tentar ajudar, a correr atrás. O que a gente puder fazer, contem com a gente, tá bom? Muito obrigado. Boa noite a todos. Parabéns vocês pela iniciativa de procurar esse legislativo para a gente brigar junto pelo esporte da nossa cidade. Como o Franklin falou, a gente já apresentou requerimentos solicitando melhorias no esporte e a gente vai estar fiscalizando, mas tudo também é prerrogativa do prefeito. A gente sabe da luta do Julinho, a gente tem que fortalecer o esporte, que é o futebol também na nossa cidade, mas não podemos esquecer das outras modalidades, que é uma luta aí da gente, né, Julinho? O handebol, o basquetebol, né? A gente tem que fortalecer todas as modalidades e tudo que depender desse meu mandato, que vocês quiserem vir procurar e trocar ideia, debater, discutir alguns projetos. Se vocês tiverem ideias boas, projetos bons também, traga para mim. Não tenho vaidade política nenhuma, sou vereador, estou vereador, mas eu não sei o dia da manhã e eu quero só o melhor para nossa cidade. O que for de necessário a vocês procurar, pode me procurar, as portas estão abertas. Eu tenho um compromisso agora, às 8h30, minha esposa já me deu um sinal ali, sabe que quem manda lá em casa é a mulher, né? Mas não desfazendo da reunião de vocês. Eu peço a licença de vocês para mim estar fazendo um outro evento, tá? Vocês me desculpem, mas como reforçando o assunto, me coloco à disposição, eu e essa Câmara de Vereadores. Obrigado. Deixa eu só responder o Franklin, né, em relação à comissão. Em partes eu concordo com você, mas em partes eu discordo. Na parte legal, infelizmente não fizemos a ata, mas tivemos uma reunião, inclusive o Julinho participou, que nós levamos para ele reclamações e tal, inclusive foi eu, o seu Luiz, junto com o Clebinho, que começamos tudo isso, mas não teve a ata, então palavras, infelizmente, hoje em dia não vale muito. Vamos tratar de correr atrás da ata e para poder estar resolvendo isso daí.
E a grande reclamação da comissão, nós somos adultos, ninguém sabe que ninguém vai pedir coisas da noite para o dia. Eu não posso chegar aqui hoje e falar, eu quero sintético daqui 2 meses. Você já falou que no PPA já consta a verba para o sintético, então agora é questão de aguardar. O que deixou nós chateados esse ano, muito, muito chateado, que o Julinho, eu ia lá quase toda semana encher o saco dele, foi questões básicas. Básicas do básico do básico. Exemplo, um vestiário sem iluminação, isso é inadmissível. Um vestiário sem um chuveiro quente, inadmissível. Vestiários do Campo do Brotinho com dejetos de drogas, grama alta, chove mais dentro do ginásio do que fora. Isso daí a questão a prefeitura tem como fazer. Tem como fazer. Daí não adianta falar que não tem verba para isso, para aquilo, porque nós sabemos que tem que fazer. Então, o esporte esse ano, sinceramente, está abandonado. A cidade não evoluiu em nada, muito pelo contrário, retroagiu. Então, nós ficamos muito chateados com isso esse ano. Inclusive, o Julinho, eu até peço desculpas para ele aqui, que eu fui um cara muito, muito chato esse ano, mas se não for assim, não acontece. Tivemos uma pequena evolução no ginásio do Sagrado, foi colocado telhas lá. O ginásio do Brotinho também colocaram um chuveiro depois do evento que teve, conseguimos colocar alguma coisa lá também. Mas o campo do Figueirão também está abandonado. O campo do Sagrado mexeram um pouco lá, deu uma melhorada, né, Chegueira? Agora, depois de muito tempo também conseguimos. Então, coisas que eu peço para vocês aqui. Eu sei que, vou repetir, tem coisas que é o tempo, a licitação, é isso e aquilo, mas questão de manutenções básicas, não dá. Não dá para deixar passar. Tem o departamento de obras aí, sei que é bem falho também em algumas coisas, mas, enfim, é questões básicas que dá para alinhar entre vocês e fazer. Outra coisa também, campeonato da molecada. O Julinho, hoje, esse ano, fez das tripas coração para ter o campeonato da molecada. Fez voluntários, diretores de time, inclusive eu, o Cabelo que não está aqui, outros diretores de times que foram, apitaram, o pessoal do Julinho cortou grama do campo, limpou, então é um pedido que eu faço para vocês pessoalmente, não sei como que funciona, você já tem no cronograma do Julinho, mas isso daí ano que vem tem que estar envolvido, a molecada, porque tudo começa por eles, né? Os adultos, se quiser, pode esperar, mas a molecada não dá para esperar. O que rege meu filho vai jogar em Itapevi agora, tem 9 anos de idade. Ele vai jogar em Jandira se fosse anos atrás, com 14, 15, para tentar jogar no esporte. Esse ano teve sub-12. Então já foi, o Franklin estava lá, o Silvio também estava lá, o Rubinho. Então é o que nós comentamos. É muito mais gratificante ver uma criança jogar do que um adulto. Marmanjo já. Então é isso que eu tenho para pedir para vocês em relação à comissão. Pedidos longos, nós vamos ter que esperar, infelizmente, sabe como que funciona. Esse primeiro ano foi um primeiro ano de ajustar a casa, não tinha dinheiro, ele trabalha com o orçamento que o G deixou, então ele estava ajustando, e o prefeito é uma pessoa que é o primeiro ano dele de vida pública. Ele não era um prefeito que já vinha igual um Braz da vida, que já entrava lá, ele já sabia, já sentava, ele já sentia a vontade na cadeira, que já sabia o que ele ia fazer. Então, quem trabalhou com o Braz, igual o Baú, quando o Braz sentava lá, ele falava, Baú, vai lá e faz isso aqui para mim, quando acabou, não fala mais nada e tchau, some daqui. Não era assim, Baú? E acabou. O Paulo, ele entrou lá, ele não sabe. Ele mal conhece um funcionário ou outro. Ele conhece o pessoal que pessoal que trabalhou, que ajudou ele e tal. E ele está tentando. Só que no primeiro ano ele está ajustando a casa. E o orçamento que veio dele para a Câmara, para a gente aprovar, foi um orçamento muito bom. Ele previu muitas coisas no orçamento, assim como reformas de escola, construção de postos de saúde, construção de escola. Então é bacana quando a gente vê isso no orçamento já previsto para construir para o ano que vem. Não está só no plano plurianual, que o plano plurianual é de 4 anos. Então o cara pode prever tanto para o primeiro quanto para o quarto. Mas ele previu para o primeiro ano, já está lá escola, creche, campo, tem bastante coisa. UPA, ele previu muita coisa já no orçamento para o ano que vem. Então, ano que vem, a gente está torcendo e vai cobrar também que saia tudo que está no papel. Mas eu tenho certeza que vai melhorar. Esse primeiro ano foi difícil, o Julinho realmente tirou ali leite de pedra, foi campeão no esporte, pelo que ele fez de verdade. Parabéns para o Julinho. Poucas vezes eu vi um campeonato tão bem organizado como foi os das categorias de base, né? Sem dinheiro algum, entendeu? Com voluntários, igual o Dodô, que está de parabéns. A cidade precisa de pessoas como você, como as outras pessoas que colaboraram lá, que são poucas pessoas que, na hora de ajudar, realmente querem ajudar. Criticar é fácil. O difícil é você ir lá e tentar ajudar.
Falando um pouquinho aqui, complementando sobre a manutenção, né? Campeonato de criança iniciou pelo sub-12, foi até o 16, campo e salão, falou sobre o campo, né? E hoje eu dou aula Osasco, Carapicuíba, Barueri, e sei como funciona também alguns campos de lá. Existem campos que não têm condição, muitos campos têm sim condição, mas a gente que está como responsável, né, se atentar um pouquinho mais sobre manutenção, que é coisa tão simples, né, de cavar ali, né, jogar uma terra, tampar um buraco, porque a gente é responsável sobre uma criança. Querendo ou não, a gente leva a criança, tira ele dentro de casa, leva para fortalecer as nossas equipes. E o que acontecer ali, futebol é contato. Algo de acidente do jogo é normal. Mas o que não pode acontecer é uma criança pisar no buraco, torcer o pé e a gente ficar como responsável. Isso é o mínimo. Pode ser que aconteça algo pior aí e até mesmo desfrutar aí criança ficar, né, não poder realizar o sonho dela de se tornar um profissional ou alimentar o sonho por causa de um jogo que teve por um buraco que foi um descuido, né? Então o que a gente pede aí é um pouco mais de cuidado, um pouco mais assim de atenção e olhar um pouquinho mais a integridade física da criança, que isso é importante também, né? Mas não vou esticar muito não, passar aqui a palavra para o Sandrão, que faz parte da comissão. Obrigado. Boa noite a todos. Eu vou pegar o gancho que o Marcelinho está falando da verba, que para buscar verba federal, estadual, essas coisas aí. Na minha opinião, deveria voltar a ser secretaria. Porque voltando à secretaria, se vocês, vereador, pressionar o prefeito a voltar a ser secretaria, o Julinho, como já foi vereador aqui na cidade, tem acesso a Brasília com os deputados lá dele, tem acesso aqui em São Paulo também. Ele conseguiria mais verbas, não só para o futebol, mas para os outros esportes, basquete, handebol, vôlei, tudo isso daí, entendeu? Ficaria mais fácil também para arrumar os ginásios, porque eu garanto, eu acho que os ginásios, pelo menos a documentação dos ginásios estão certa. Entendeu? Se todas estão erradas, aí passou o meio de campo, então. Mas sendo a secretaria, ele conseguiria para os outros esportes o recurso. Não ficava só dependendo da prefeitura. E poderia também buscar na ajuda privada. Entendeu? Porque se você ser secretaria, é diferente. Você chegar lá em Brasília e falar, ó, eu sou diretor de esporte de Jandira. O cara vai olhar para ele e falar, meu amigão, tchau e benção aí, ó. Vai embora aí, eu não te conheço. Não vai chegar lá e falar, eu sou secretário de Jandira, secretário do esporte de Jandira. Uma porta eu garanto que abre. Entendeu? Isso daí eu falei pro prefeito, num dia que eu tive condição de sentar com ele e falar com ele, tá aqui só Luiz de testemunha. Ele falou que para mim que se ele abrisse secretaria, na área do turismo tem 2 milhões guardado, brecado, porque não tem a secretaria. Antigamente era esporte e turismo. O do turismo tá lá 2 milhões brecado lá. Ainda eu falei para ele, não foi, seu Luiz? Volta a ser secretaria. Ele para quê? Para mim apanhar? Não é assim. Se tem 2 milhões lá travado, abre a secretaria, já está apanhando mesmo. Então já tem até argumento, né, Sandro? Falou, né, secretaria. Eu quero até da sua fala aqui deixar claro aqui que voltando às sessões, 1º de fevereiro, eu vou deixar um requerimento aqui para todos os vereadores subscrever, pedindo para o Paulo Baruf transformar em secretaria, ô Julinho, né, e colocar você lá como secretário de esporte. Porque com certeza que você falou que nós estivemos conversando, né, Sandro, esses dias, sobre essa questão. Diferente de um diretor chegar lá em Brasília ou um secretário, né? Entendeu? É diferente. O Julinho realmente tem contato. Parabéns pela fala. Faz que nem era antigamente. esporte e turismo. Antigamente era Mas esporte esse compromisso turismo. eu vou ter, viu, Sandro? E no dia que for votar, eu vou convidar todos os senhores para vir aqui. Legal. Pedido nós vamos fazer aqui, a Câmara. Legal. Pode ter certeza. Eu acho que é necessário, viu, Julinho? Mas é verdade, não é porque tá o Julinho lá. Pode ser qualquer um que esteja lá. Abre as portas. É a mesma coisa de trânsito aqui, algumas Mas outras. Tem que ter na cidade para a gente ter mais tem um autonomia corpo. E tal. Eu acho. Teve um cara do governo que veio perguntar para mim, eu não vou citar nome, por que o governo não está apanhando no Facebook sobre o campeonato. E eu respondi para ele o seguinte, que nós montamos uma comissão, e a comissão, quando nós montamos, nós falamos para o Julinho, nós falamos, nós não vai deixar ninguém bater nas redes sociais, porque você está dando sua palavra que o ano que vem vai vir um sintético e vai trocar arbitragem. Foi um voto de confiança que nós teve da comissão com ele, entendeu? Foi onde nós conseguimos segurar bastante gente, dono de time, porque num grupo que a gente tem, os caras batem. Mas no Facebook, graças a Deus, todo mundo respeitou a gente.
Eu vou ficar por aqui, senão eu tenho que falar aqui a noite inteira. Deixa eu falar. A questão aqui também não é questão de oposição ou situação. A questão aqui, o Rubinho é meu amigo, o Marcelinho é meu amigo há mais de anos. Eu não vou querer atrapalhar o Marcelinho, querer atrapalhar o Rubinho, querer atrapalhar o Franklin, o Bilisca. A questão é que nós queremos melhorias, entendeu? É o que nós falamos. Eu não sou a favor do prefeito, eu não sou contra o prefeito. O que nós queremos? Não sou a favor do Julinho, não sou contra o Julinho. O que nós queremos? Nós queremos melhoria para o esporte. Nosso foco é o quê? O esporte. Ninguém aqui quer benefício próprio, ninguém aqui quer se promover. A nossa intenção é o esporte. O Julinho mesmo sabe disso daqui, tivemos problemas com a arbitragem esse ano para não ter o campeonato. Fizemos uma correria também imensa para ter um campeonato paralelo, tanto no campo, que é o Diogo que está organizando junto com o Clebinho, e no futsal, que sou eu e o Jefferson que estamos organizando, que inclusive amanhã começa as semifinais. E então é isso. Fique bem claro também que o Sandro falou. A questão aqui ninguém quer apoiar o Marcelo, quer apoiar o Rubinho. Não, a questão aqui é que nós queremos apoiar o esporte. Nós estamos em prol do esporte, não é A ou B ou C. Ok. Então, mediante algo que foi falado aqui sobre o campo, sobre as manutenções, né? Estava aqui no programa de perguntas, mas meio que já foi respondidas. Então, vamos dar uma pergunta aqui para o Julinho do Delar aqui. Mediante a tudo que foi falado do campo, aí de documentação, o que a gente pode fazer e se existe um cronograma para 2018 para o futebol, campo e salão? Boa noite. Som. Pessoal, boa noite a todos. Eu queria também agradecer o pessoal da Folha Futebol Jandira, que tem feito um trabalho de cobertura aí do esporte na cidade, é muito importante. Queria sugerir que vocês também dessem oportunidade para outros esportes aí na página de vocês. Jandira parece que não, mas tem referências em alguns esportes, no judô, na ginástica artística, né, no próprio futebol profissional. Aí a gente tem o privilégio de ter em Jandira o Serginho, né, que é cunhado do Marcelinho, não é isso? Nós temos o Carlinhos, que agora... Carlinhos, o Careca, o Maurício, o Gui. Então, nós temos, assim, uma cidade pequena, mas que consegue se sobressair. Alguma coisa tem nessa cidade, na verdade. É muito positivo isso para Jandira. Imagina, 3 jogadores de seleção na cidade. Uma cidade pequena. Então, que a gente pudesse pensar nisso. E aí o Delar, a função do Delar, o pessoal falou, até agradeço de verdade. Eu não pedi para ninguém se manifestar em relação à secretaria, mas assim, agradeço porque é um entendimento de que é uma estrutura a mais, né? O Sidney foi secretário de esporte e hoje eu sou diretor, sou subordinado à secretaria de governo. E não que isso me impeça de fazer o meu trabalho todos os dias, como eu tenho feito. Qualquer um dos senhores que for lá pode acompanhar e etc. Mas eu também acho que, através de uma secretaria, a gente consegue desenrolar mais os projetos, consegue apresentar mais propostas. Mas isso é uma questão de governo, e aí a Câmara se acerta, o prefeito se acerta. Eu estou aí para poder contribuir, para trabalhar. Então, quando eu fui para o esporte, eu tinha uma ideia, né, que eu carrego já como professor, de que nós temos algumas ferramentas para transformar a sociedade. Eu sou educador, sou professor, e acho que a educação é a primeira delas. A gente só muda uma sociedade, se a gente pensar nos países que melhor se desenvolveram na história da humanidade, foram aqueles que mais investiram na educação. Então, esses países conseguiram aumentar a renda per capita, conseguiram aumentar o nível de profissionalismo, enfim, melhorou a qualidade de vida das pessoas através da educação. Então, a educação é a primeira ferramenta. E acho que não tem outra que combine mais com a educação do que o esporte. Então, o esporte é fundamental. Então, quando eu fui chamado para o desafio de ir para o esporte, eu fui com muita disposição, muita vontade, sabendo das dificuldades que a gente ia encontrar, mas convencido de que, através do esporte, a gente ia conseguir fazer transformação em Jandira, né? Eu era vereador no mandato passado, fui vereador 4 mandatos aqui, e tive a honra de, junto com o Marcelinho e outros vereadores que estavam aqui, a gente correu atrás do programa Mais Educação, que a criança estuda de manhã, à tarde ela faz uma modalidade artística, física ou cultural, né? Então,
a criança desenvolve suas aptidões esportivas, etc. Então, a gente viu que o IDEB de Andira melhorou com mais educação, que é a combinação de outras questões com a questão do aprendizado. Então, o esporte é a principal ferramenta de trabalho para a educação, para contribuir com a educação. Então, se a gente conseguir fazer com que a molecada consiga ter uma merenda de qualidade, uma escola de qualidade, e depois ela ter alternativa para se desenvolver, no meio dos nossos jovens, das nossas crianças, nós temos centenas de Ronaldinho, nós temos centenas de atletas que podem se transformar em atletas, mas para isso eles precisam ter espaço para disputar. Né? Ninguém aprende a tocar violão se um dia não chegar um violão na mão do menino para tocar. Foi que nem meu filho, eu vi ele tocando bateria lá, pegou as tampas da panela, começou a bater uma na outra e fez um sonzinho. Eu falei, esse moleque tem o dom. Aí eu fui comprei uma bateriazinha de criança para ele, depois foi tocar na igreja, sem ir para a escola, porque teve a oportunidade de ter uma ferramenta. E a mesma coisa para o campo de futebol. Se a gente nunca colocar o moleque para correr atrás da bola, como que ele vai aprender a correr atrás da bola? Então, por isso que a minha visão em relação ao esporte é fundamental o futebol, eu acho que é a paixão nacional, mas nós temos que pensar o esporte de uma maneira mais ampla, né? Muito mais ampla. Pensar nas diversas modalidades. Então, eu estou democratizando o espaço no máximo que eu posso. Né? A gente não tinha o Paralímpico, hoje a gente tem o Paralímpico. A gente não tinha mais o futebol feminino, nós estamos retomando o futebol feminino. A gente não tinha mais a escolinha de futebol, nós retomamos já com 130, 140 crianças fazendo o futebol, a escolinha de futebol de campo, só tinha o salão, estava parado. A gente não tinha, há 3 anos, as competições de categoria de base. Quem foi lá, agradeço os vereadores Frank, Marcelinho, Brilisca, o Silvio e outros que foram lá. Né? Nós, em 2 meses de pré-organização do campeonato, reunimos 550 atletas, não foi, Jegueira? E fizemos um campeonato que, na final do principal lá, que era o Travados e o Ressaca, tinha de torcida quase a mesma coisa da molecada na final. Não, eu estou falando do time principal da Copa, tinha quase o mesmo número de torcedores da molecadinha. Por quê? Porque as pessoas entendem que é importante. Qual o pai que não gosta de ver o filho praticando um esporte? Então, eu penso o futebol, o esporte como uma possibilidade de desenvolvimento, não só físico, mas também intelectual. A criança que está inserida em qualquer modalidade esportiva, tenha certeza que ela vai se dar melhor na escola, ela vai poder desenvolver mais o aprendizado. E aí, tentando responder um pouco a questão dos campos. Eu estou lá desde o dia 1º de maio, só contar vai dar 5 meses e pouco, 6 meses que eu estou na diretoria de esportes. Mas a gente ouve muito da questão de que foi um retrocesso, porque nós não tivemos o campeonato. Isso pode ter, é natural que pareça como um retrocesso. E mas na outra ponta, nós não paramos também as outras coisas. Nós introduzimos 550 crianças de 12 a 16 anos numa coisa que estava 3 anos sem ter. Na outra ponta, a gente também trouxe alguma coisa importante. A gente foi disputar os regionais e fomos vice-campeão do futebol de salão. Depois fomos para os Jogos Abertos. Recebemos medalhas agora nos abertos na ginástica artística. Então, nós estamos, de alguma forma, continuando o trabalho. Né? O rebolo que foi um parto, né, para sair, no primeiro semestre começou, terminou no segundo semestre. Né? E foi, inclusive, um documento da minha autoria aqui, né, Marcelinho, quando eu era vereador, criando, que eu achava que tinha que criar a taça de bronze. Porque, imagina, tinha 50 times inscritos no salão para o rebolo e mais 50 times inscritos no campo para o rebolo. O cara vai participar do rebolo, perde, vai embora para a cadeia e fica 1 ano esperando para jogar o rebolo de novo. Então, a gente falou, vamos criar a taça de bronze. Aí, o destino é tão danado que eu acabei indo para lá, virei diretor e me encontrei com uma situação que a gente não tinha o contrato para fazer arbitragem e a gente teve que se virar. E nós nos viramos. Conseguimos quase R$4.000 para pagar a arbitragem, que não são um centavo da prefeitura.
E nós viramos. Não deu para fazer, mas não saiu nenhuma briga com a arbitragem, o rebolo acabou. Hoje nós temos, para o ano que vem, 3 categorias, a taça de ouro, prata e bronze, tá certo? Nós vamos discutir no nosso planejamento, que nós não ainda concluímos, mas nós vamos discutir e vamos ouvir os diretores, porque nós também entendemos que dá para a gente privilegiar o futebol mais de elite, ou seja, quem está na ouro é porque já tem algum mérito, já amassou barro, então quem ainda não chegou lá tem que passar por algumas etapas. Então a gente precisa só discutir se o pessoal prefere jogar o bronze no Figueirão, ou a prata no Figueirão e o bronze no Brotinho. A gente discute isso com tranquilidade. Agora, uma coisa que nós não abrimos mão é de que o ano que vem nós vamos ter que ter as categorias de base, que é uma coisa que o prefeito exige, ele fala, nós precisamos investir, categoria de base, e também fazer, além do principal, veterano, veteraníssimo, para o pessoal que é da antiga, assim como eu, poder voltar a jogar bola. Tá certo? Então, o campo, nós vamos fazer o sintético ano que vem, não é coisa da boca do Julinho, o Julinho é só um instrumento, mas é um esforço que o prefeito está fazendo, né? As pessoas falam, poxa, não está gastando nada, não. Mas conseguiu acumular 1 milhão para fazer o sintético. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Eu participei de outros governos, e outros nós não conseguimos, mas está conseguindo. Por quê? Porque conseguiu guardar um dinheirinho. Não está dependendo, porque a gente vai conseguir recurso. Nós temos parceria com o deputado Arnaldo Tinagre, conseguimos 400 mil para fazer 2 quadras ali no Gabriela 3, uma coberta, uma descoberta de areia, uma pista de skate, uma pista de caminhada. 400 mil. Vai sair lá também, vai inaugurar no começo do ano que vem. Nós temos proposta para esse ano receber mais uma emenda para o esporte, que vai ser aplicado no ano que vem. Mas o prefeito não vai precisar desse recurso para fazer o sintético. Nós vamos poder pensar o que nós vamos usar com esses 400, 500 mil que a gente vai ter de emenda. Tá certo? E a gente está pensando. A gente pensa em fazer, quem sabe, uma arquibancada no campo de cima. Uma vez que o documento, o pessoal está perguntando, o documento do campo de cima já está 95% regularizado. 95% regularizado. Então, é muito provável que esse recurso a gente use no campo de cima. Perfeito. Então, a gente tem lá 7 minas de água que nós precisamos drenar. A gente tem uma riqueza natural ali, que nós podemos tirar essa água e reaproveitar para regar o campo ou para limpar, lavar as ruas das feiras com água reaproveitável. Então, tem um monte de coisa que é recurso que a gente já fez projeto, estamos mandando para o Ministério do Meio Ambiente para falar, nós estamos lá em Jandira com uma riqueza natural que está todo dia indo para o esgoto, que é aquela água. O Ministério do Meio Ambiente pode nos ajudar, dar uma verba para Jandira, para a gente canalizar essa água, a gente reservar essa água e usar essa água para alimentar a grama e também para reutilizar, lavando as feiras da cidade, sem gastar dinheiro. Então, a gente tem tudo isso planejado. Então, o ginásio do Jardim Brotinho, nós fizemos umas pequenas manutenções lá, agora vamos entrar no campo, vamos também mexer no campo do Figueirão, que o mato tá enorme lá. Tá certo? A gente, amanhã começamos a pintar a quadra do Sagrado, a quadra do ginásio Sagrado. A gente já pintou todas as laterais, só falta o piso, vamos começar a pintar amanhã. Então, assim, aos poucos, estamos fazendo as coisas acontecerem. Só que, como eu disse, são 5 meses, né? No meu caso, 5 meses, mas que eu tenho visto aí o esforço do prefeito e também tenho visto como que ele tem priorizado algumas coisas. A saúde é uma prioridade do governo, todo mundo está claro, ele não esconde isso para ninguém. Ele está jogando todo o esforço para acabar a UPA, porque tem um projeto em relação àquela questão da UPA, vai economizar com aluguel, vai economizar com uma série de coisas. Então, eu acho que é por aí. Então, a gente quer democratizar, tá certo, pessoal? Tem a inauguração do ginásio na área de lazer, que é isso que o Frank falou, ginásio que vai dar para a gente fazer também competição de futebol de salão lá, naquele ginásio. Vamos inaugurar o galpão, que já funciona, mas vamos inaugurar ele acabado, do judô e da ginástica artística, que também é lá na área de lazer, tá certo? É uma obra importantíssima. Vamos trocar o piso, no ano que vem, o piso do ginásio central,
com uma reforma de pintura e pequenas manutenções. Então nós vamos, o ano que vem, dar uma melhorada na cara. Vai dar uma embelezada naquilo que parece que está esquecido, que está abandonado, que é em razão das dificuldades. Tá certo? Só um minuto, Baú. Com recurso de emenda federal, são R$700 mil daquela emenda do deputado lá que o Beda, todos sabem, e é uma pista de atletismo em torno do campo Luiz Alberto Marques, o Bexiga, e também a reforma do alambrado e a reforma dos 4 vestiários. Então, aqueles 4 vestiários serão totalmente embelezados, vão ter lá a cerâmica, vão trocar tudo, os pisos e tal, vai ficar legal. Então, essa é uma outra coisa que também já está prevista para o ano que vem. Mas o que eu penso, aproveitando a oportunidade, que depois eu também vou ficar calado, é que nós precisamos pensar aqui, enquanto diretores, enquanto vereadores e enquanto comissão, primeiro, que a comissão ela se organizou por conta delas. O que eu, que tenho uma trajetória democrática, que eu acho que é conversando que a gente consegue, eu dei o maior apoio. Falei, forma a comissão, que é muito melhor da gente dialogar. E a comissão tem sido atuante, cobrou o prefeito, cobrou o diretor, fez documento, tem tudo protocolado, avançou, conquistou algumas coisas importantes. Né? A comissão pediu para que, como não íamos ter campeonato de campo e de salão, que eles pudessem ceder, que nós pudéssemos ceder os campos e os ginásios para fazer a Champions, a Liga dos Campeões. O Diogo está aqui, com o Clebinho que organiza lá. Estão sofrendo por conta da chuva. E gente, quando chove, né, até para o pessoal que vai assistir, dos times, e a gente tem que dizer, vamos cancelar a rodada, eu faço isso com o meu coração apertado. Ninguém fica feliz de falar, não vai ter jogo. Só que eu tenho minha responsabilidade. Aquilo que o Rafael falou, o campo de baixo, ele está todo esburacado, cheio de buraco, porque foi jogado quando estava sem condições de jogar. Aí o campo foi danificando. O campo de cima está bom, o campo de cima precisa de pequenas reformas, só que se a gente colocar jogo lá com chuva, ele vai ficar inviabilizado. Então, tem gente que vai lá na lateral do campo e olha o campo, parece que está um tapete. Só que quando entra lá e pisa, o pé funda 10 centímetros na água. E a pessoa não vai lá filmar, ela vai no Facebook e coloca só aquele tapete que está vendo de fora. Mas eu, quando vou lá, 6 horas da manhã, para saber se vai ter rodado ou não, eu filmo, não é, Jegueira? Para ver como que está a água lá encharcado. E é um crime se eu colocar gente para jogar lá. Então, eu não faço com o coração feliz, mas é por uma questão de responsabilidade. Porque é um patrimônio do Dodô, do Aloysio, do Frank, do Rubinho, nosso. Então, eu vou acabar com o campo? Não posso. Porque o ano que vem, com a reforma do campo Luiz Alberto Marques, vai ser a nossa alternativa, segurar toda a maior parte da bronca com o campo de cima. Então, eu não posso estragar aquele campo. Então, a Liga, o Diogo tem acompanhado, sabe da minha responsabilidade. Perfeito. Então o Diogo tem. Mas só que tem pessoas que são maldosas, que querem difamar, falar, não vai ter jogo por quê, etc. Então vai ter, o ano que vem, essas coisas aí. Eu queria dar os parabéns, então, para o pessoal que está organizando lá, o Dodô, lá com o Bruno, né? Lá no futsal, o Diogo, o Clebinho, o seu Aloysio lá no campo. E nós vamos estar à disposição aí para responder. Não sei se eu falei o que precisava falar tudo, mas acho que eu falei até um pouco mais. Mas eu queria de verdade agradecer mais uma vez aí pela oportunidade. Quero parabenizar o Julinho, o Jegueira, todos, e já fazer um pedido para o Julinho, como o ano que vem, se Deus quiser, vai ter aí as modalidades bronze e prata, que lá o Sagrado, com certeza, dá para levar as máquinas lá, dar uma melhorada lá, Julinho. É um dos melhores campos que tem. Eu jogo bola lá, joguei, né, Jegueira? Então, já agradeço aí o alambrado que vocês vão colocar, mas eu acho que se levar uma máquina lá e sempre tá... Julinho, o maior problema que nós temos aqui, já deixar bem claro que o coisa está falando, para o Sidney falar, o Dodô e o Luiz, é a manutenção. Não adianta a gente fazer e largar lá. A cada 3 meses, a cada 1 mês, tem que, sei lá, fazer um cronograma, mas fazer as manutenções. Porque se não fizer as manutenções, Julinho, vai se acabando tudo. Deixa eu dar a palavra para o Sidney aqui poder falar. Saudar o nosso presidente da Câmara, Marcelinho, os vereadores Belisca, Frank, Rubinho, para mim, secretário Julinho, a todos os diretores que estão presentes aqui, a imprensa,
agradecer aí por fazer uso da palavra. Eu tive a oportunidade, durante 2 mandatos, de ter sido secretário de esportes aqui no município. Então, eu venho aqui nessa noite trazer minha contribuição, não de uma forma pessoal, muito pelo contrário. Acho que o que eu busco realmente é o engrandecimento da cidade e o esporte como um todo, até pelo tempo que eu militei, né? Então, as falas que eu vou fazer aqui é em tom de contribuição e não em tom de críticas, né? Hoje a gente vê que, mesmo com o esforço dos senhores aí, são muito poucos os diretores que estão aqui presentes. E hoje só se conquista a verba através da mobilização. A cidade de Jandira, esse ano, tem uma dotação orçamentária de 318 milhões. Até agora, efetivou 216 e não vai chegar a 240. Provavelmente são 80 milhões a menos. E esses 80 milhões é investimento, né? E a gente vê hoje a saúde, a educação e principalmente a cultura dando um banho no esporte aqui da cidade. O movimento que vocês estão fazendo, no meu ponto de vista, devia ser, em vez de uma comissão, devia ser o Conselho Municipal de Esportes, que dentro hoje da nossa lei orgânica permite isso, presidente. Então, a partir do momento que você tem uma comissão municipal de esportes, tem voz de uma forma oficial. E hoje a Comissão da Cultura, da Saúde, pressiona o prefeito por recursos. E aí vai ficar só no tapinha nas costas. Então, enfim, o esforço é bastante válido, só que, presidente, a gente poderia tentar oficializar aí de uma forma como uma Comissão Municipal de Esportes como um todo, né? Então, assim, sei do sacrifício do Julinho, ele está lá há pouco tempo. É claro que o ano que vem vai ser um ano extremamente difícil, e muitas vezes a gente não pode colocar uma situação que lá na frente fica o Julinho numa situação difícil, fica os vereadores aqui, que grande parte hoje milita no esporte, situação difícil, e principalmente os senhores diretores numa situação difícil. Quando eu assumi a secretaria, eu comentei da dificuldade que é ser diretor. Fui diretor várias vezes, ainda ajudo o pessoal no Alvorada, fica lá correndo atrás de assinatura, ligando para jogador vir jogar, chega no campo, quando não põe o cara para jogar, o cara manda para aquele lugar, acaba o jogo, vai recolher a roupa que está lá no chão e ainda tem que pagar a cerveja. E é um espaço que vocês estão abrindo mão, que é um espaço da família, podia estar com a esposa, com os filhos, como um todo. Mas, enfim, é o amor que o esporte faz com que a gente corra para isso. Está aí o Baú, que não joga nem nada, mas está sempre ativo aí no esporte, indo no campo, militando, enfim, participando como um todo. Então, sem dúvida nenhuma, no meu ponto de vista, o ano que vem vai ser um ano bastante difícil. E em 2001, como assumi a Secretaria de Esportes, até o Julinho fez parte na época, nós fomos lá no Vale do Sol e nós montamos uma comissão e montamos um planejamento, que esse planejamento vigora até hoje. Que antes, um ano o campeonato tinha 20 times, outro ano ia para 40, outro ano para 60, acabava a política e ia para 12. Então mantém os 2 formatos de 12 clubes, né? E agora montaram a prata como um todo. Então o que acontece? O que é mais palpável num primeiro momento seria a secretaria, esse próximo ano, acredito que o Julinho vai ter condições de fazer, porque esse ano ele entrou praticamente no meio do evento da administração e não teve como, é primeiro criar um calendário. O que falta para o esporte como um todo, no meu ponto de vista, primeiro é a organização. Né? Então não adianta a gente ficar falando de recursos se não tem organização. E a organização é como um todo. Naquela época que nós conseguimos montar um calendário, os diretores sabiam quando ia jogar e quando não ia. Quando ia chamar o cara para vir jogar lá no veterano, o cara só ia falar que ia priorizar Barueri se o cara fosse malandro. Porque desde janeiro o cara sabia que o veteraníssimo começava dia tal e terminava dia tal. Então aqui tinha prioridade, se ele quisesse assim fazer. Então acho que o primeiro passo, quando a gente consegue elaborar um calendário para o ano que vem, já consegue forçar a gestão pública a ter uma dotação orçamentária para arbitragem. Lá atrás a gente fazia contrato para 536 jogos de campo, 536 jogos de salão. E quando fazia sorteio era por número. Caiu com quem caiu, não tinha esse negócio de privilegiar ninguém. Né? Então o que acontece? É um outro ponto crítico que a gente tem, é a questão da arbitragem, como foi dito aqui. Árbitro que problema de visão, árbitro que tem medo de apitar e assim ia. Lá atrás nós demos a sorte de fazer o contrato lá com o sindicato dos árbitros, porque alguma coisa amarrava isso. O que amarrava? Que o julgamento era feito em São Paulo. E naquela época, até brinquei no Palácio do Governo essa semana com o Frank lá, que eu falei, puxa, agora apareceu um novo Xodó e o novo Zé Pequeno, né, que estava ele e o velhinho. Né? E aquela época o bicho pegava. E o julgamento, tivesse que bater, brigar, matar, ia lá em São Paulo.
Então nós conseguimos aí trazer árbitros de bastante expressão, nunca é perfeito, tá? E o que acontece? Então foi um período que a gente conseguiu dar um salto. Então eu acho que o primeiro passo como um todo é tentar acertar a gestão e a organização da coisa. Tentar fazer um calendário, tentar fazer um contrato com uma empresa que seja idônea, que ela venha, dentro desse contrato, amarrar a qualidade dos árbitros que aqui vem, né? E tentar fazer um paliativo num primeiro momento, que a gente consiga pelo menos colocar o campo em condições de que as pessoas não se machuquem. Hoje o campo 2 coloca em risco a integridade do atleta. E lá atrás eu falei, o que fizeram ultimamente foi matar o campo, encher de areia. Então o passo não é encher de areia, o primeiro passo talvez aí no momento nós vamos pegar um período de chuva, colocar lá uma terra vegetal, passar com um rodo de madeira para tirar um pouco do buraco, jogar uma semente de ureia, né? Descer, deixar o mato crescer como um todo, que não dá para falar que é grama, fazer uma aparação, né? E consequentemente dar sequência nisso como um todo. Então a questão da organização e o que errou no município é a questão da gestão e da estrutura. Hoje o esporte está engessado. Era secretaria, você foi muito sábio nas suas falas, Sandro. Quando eu fui secretário de esporte, a gente buscou o esporte e lazer da cidade, o tablado, o ginásio, os galpões, trocamos o piso do Brotinho, trocamos o piso do Central. Então você chegava e o Julinho tem uma habilidade junto aos deputados, tem uma facilidade de você buscar emenda. Agora, como diretor, ele fica com as mãos atadas. E com as mãos atadas de uma forma extremamente errada. Que jamais o esporte na cidade de Jandira tinha que estar na Secretaria de Governo. Porque o governo não tem recurso. Teria que estar atrelado na Secretaria de Educação, porque a educação tem recurso. E o Baú sabe disso, ele cansou de se estrepar na minha mão lá, quando a gente corria na educação, arrumava a tinta e vamos lá, ele falava, não tem tempo ruim não. Nós pintávamos direto o ginásio, por quê? Porque antes de virar a secretaria, que virou, na minha gestão eu fui o primeiro secretário, estava atrelado à educação. E a educação tem recurso e a educação tem forma legal, para compra de material esportivo, para compra de manutenção, para compra de equipamento como um todo. Então, o que a gente precisa pensar, não adianta a gente discutir só a questão do recurso, é a questão da estruturação, a questão da organização, está certo o caminho, tem que virar sim secretaria, porque aí dá voz e dá representatividade para o secretário como um todo. Mas esses primeiros passos são passos importantes para a gente começar a se ajustar, fazer um calendário decente, fazer um contrato de arbitragem decente, fazer com que os diretores das equipes de futebol se mobilizem, como está se mobilizando aí a cultura. A cultura hoje tem a lei de incentivo aí, né, Juninho? Que consegue buscar recursos, os vereadores sabem disso. Então o que precisa é isso, é essa mobilização como um todo, porque é muito fácil criticar. Então a gente vê que o município hoje passa um momento de dificuldade, está sofrendo um ano para fazer a UPA, que é um valor próximo do que vai fazer o sintético. Né? Então é 1 milhão, ano que vem é 1 milhão encostado ali. Eu não estou querendo colocar em descrédito o esforço que está sendo feito, nem nada, pelo amor de Deus, está na emenda parlamentar, na emenda da secretaria, tudo, não é isso. Então, eu só não quero, e não seria de bom grado, ver o Julinho ser malhado, que eu já fui, ver os vereadores que aqui estão ser malhados por uma coisa que independe da vontade deles. Né? Aquele campo saiu numa emenda que eu consegui com o deputado, a iluminação, nós conseguimos iluminar. Infelizmente, hoje, nós estamos passos atrás na região. Eu estava jogando para o Caveira, me machuquei, deixei de ir, porque eu ia jogar lá o Quarentão, passava vergonha. Falou, meu, lá não tem mais, você vem jogar aqui e tal. Então, parei de ir. Nós sempre tivemos à frente do nosso tempo. Na época, conversei com que hoje é diretor do Corinthians, e nós trouxemos a Copa Kaiser, a Copa Brahma para a cidade de Jandira. E quando nós trouxemos para Jandira, foi o contrário. Foi os outros municípios, com o Flávio Adalto, que teve que vir aqui pedir bênção. Porque veio para Jandira, e na esteira de uma visão regional, nós incluímos Carapicuíba, incluímos Osasco, incluímos Itapevi. Tanto é que o Portela veio e pensou, dá para a gente incluir e tal. Então, nós estivemos à frente da região como um todo. Né? Agora, o que acontece? Existem algumas alternativas lá em Pirituba, lá no campo do Regina, a Bifarma está fazendo a Copa Bifarma, agora eles estenderam aqui para o campo do Vila Isabel, de repente, não sei se é como de repente chegar numa alternativa junto com o pessoal da Bifarma. Então, assim, foram outras épocas, outras circunstâncias, entendeu? E é claro que hoje o cenário é outro. E o cenário para o Julinho é extremamente difícil. Difícil porque tem emendas parlamentares, mas o que vai acontecer o ano que vem é ano de eleição. E dificilmente, do jeito que o país está aí, com um monte de déficit, jamais vai executar. Vai ser muito difícil executar
as emendas para os deputados. Vai executar aquelas que estão lá próximo na votação e fazendo um acordo como um todo. Então é isso. Então eu queria só enaltecer a minha preocupação de a gente se unir como um todo, os diretores, a Secretaria de Esportes e os vereadores, e trazer uma agenda mais palpável, mais próxima da nossa realidade, até para vocês também não serem sacrificados. E fazer isso. Vamos fazer um calendário, vamos ver o que dá para fazer, não deixar o Julinho e os vereadores sozinhos ir lá com o prefeito, pega a comissão, pega 10, 12, ô prefeito, vamos conversar aqui hoje, vamos conversar tal dia, tal. Nós precisamos o mínimo, e o mínimo é o campeonato com dignidade. E o campeonato com dignidade vai ficar 400 mil, 600 mil arbitragem. Então, o que sai de positivo dessa noite é isso. Se unir, a coisa tem um caminho. Se não se unir, infelizmente, a gente vai estar falando aqui um ano o mesmo assunto que discutimos hoje. Posso só um minutinho, só para não perder a linha do raciocínio aqui? É que nem o Sidney falou que tem a Copa Biofarma lá. Se aqui em Jandira for voltar a ser secretaria, dá para trazer. Como diretoria, não tem como trazer isso. Não existe, não tem nenhuma possibilidade. E outra, eu não combinei nada com ele para estar pedindo secretaria, não. Deixar bem claro aqui, tá? Eu que estou pedindo, porque eu estou desde 93 como diretor de time, e a gente sabe o sofrimento que é. Esse ano, sem secretaria, está sendo um dos piores anos. Em relação, o Cid falou bem do calendário, que eu acabei anotando aqui e não falei. Nós vamos chamar os diretores, né, enquanto diretoria de esporte, nós vamos chamar, apresentar um calendário para vocês, falando da proposta que a gente tem para o salão e para o campo. Estamos fechando, obviamente, o calendário de acordo com a nossa expectativa em relação ao início da obra no campo, que vai ser um campo a menos para a gente poder usar, pelo menos no primeiro semestre, e também com um ginásio de esportes a mais que vai ser inaugurado lá no Tablado. Então, esse calendário a gente vai conseguir desenrolar no começo de janeiro, todo mundo vai ter essas atividades na mão. E nós vamos colocar o máximo que a gente puder, vamos retomar, como eu disse, o veterano, o veteraníssimo, e o Cid vai poder vir jogar aqui em Jandira e não precisa mais jogar no Caveira. E a outra questão, tem a comissão de esporte aqui, o Rubinho, né, Rubinho, chamou uma reunião com a nossa comissão, que nós temos uma comissão interna, que eu criei lá, pedi para o prefeito fazer através de uma portaria, criou uma comissão julgadora. Então, lá não é o Julinho, deu problema lá, o Dodô agrediu alguém, xingou, não é o Julinho que é amigo do Dodô, que vai falar se ele vai ser canetado ou não. A comissão. Agora, não, isso, Frank, a comissão, ela está se organizando e ela tocou durante esse período que foi a transição. Agora, a gente propôs para que esta comissão que existe lá, interna, se reúna com a comissão da Câmara, a gente já tem um esboço de um regulamento, e a gente senta junto com a Câmara, apresenta depois uma proposta fechada, aliás, uma proposta para os diretores, que pode ser alterada numa reunião ampliada, tá certo? E depois manda para a Câmara. A Câmara vota, vira lei. Está fazendo, a partir do ano que vem, as informações serão informatizadas, né? Então a gente vai ter um mecanismo, o diretor do time vai lá, entra no site, vê o camarada que tomou o cartão amarelo, o camarada que está pendurado, o camarada que sofreu qualquer tipo de punição, porque o cara agride na beira do campo. Aí, quanto tempo para expor o que aconteceu em relação a essa agressão? Então vai ser imediato. A comissão sabe, tem o regulamento, fala que é isso, é 2 anos, então coloca lá. Todos os diretores vão saber que o cara está suspenso por tanto tempo. Então isso vai ser uma coisa que vai dar uma certa transparência. Porque eu cansei de ver o pessoal falando, Juninho, tem que ficar de olho. Logo quando eu cheguei, falei, tem que ficar de olho, porque o cara toma cartão aqui, está pendurado e entra no jogo para jogar e tal. Falei, não é possível que isso aconteça. Poxa, como que vai? Mas aí a gente vê que tem lugar para falhas, tem lugar para deixar vazar algum. Então, o regulamento vai ser uma construção da comissão interna do departamento, que já está com ele praticamente elaborado, junto com aquilo que a comissão de esporte da Câmara for acrescentar e apresentar para os diretores, que também poderão dar sua sugestão. Uma coisa que o governo, de uma maneira geral, tem uma convicção, um entendimento, é em relação ao número de atletas de fora, que isso sempre dá complicação. O prefeito tem essa visão, eu tenho essa visão, e debato com qualquer um essa questão. Não temos dificuldade nenhuma de debater, porque
Tem cara que quer pôr 8 caras de fora. 10 times, quantos caras dão? 80. Já dá para fazer quase uma categoria. Quase 8 times. Então dá para fazer quase um campeonato só com gente de fora. Que é dinheiro do árbitro de Jandira, dinheiro do contribuinte de Jandira, que nós estamos pagando. Então, nós queremos dialogar, não queremos radicalizar, mas nós vamos jogar o mais baixo que a gente puder nessa discussão. O mais baixo número, né? O número mais baixo. Tá certo? Porque se deixar escancarado, aí é melhor fazer um campeonato de fora, intermunicipal, não municipal. Vou fazer a última pergunta aqui, vai servir para todos, comissão, legislativo e o DELAR. Qual que era, né, o relacionamento entre cada um? A comunicação? Se havia a comunicação da comissão com o legislativo e o DELAR? Ou se não havia uma comunicação? Eu inicio aqui. Complementando as falas anteriores aí, a questão do Franklin, do Sidney, nós procuramos tomar algumas medidas assim. Essa comissão, ela foi criada assim, ela não foi assim tão formal. Ela foi uma comissão informal, tá? Em relação a como ela surgiu, foi num grupo de WhatsApp, e aí entre aqueles times que estavam inclusos ali, que foi iniciativa até do Clebinho, né, que iniciou e foram acrescentando, incluindo os times. E aí a gente foi pedindo para um ou outro incluindo. A intenção era incluir todos os times. É lógico que um time ou outro pode ter acabado ficando fora, e aqueles que estavam lá a gente acabou debatendo em relação a essa ideia, e foi montado um documento, sim, tá? Foi tipo uma ata com a assinatura já de todos sobre a criação. E esse documento ele tem um anexo com a assinatura dos diretores de time. Então, ali tem os dados do time daqueles que concordavam. É lógico que teve alguns times que... Não é questão de não concordar, é desacreditar. Porque, infelizmente, nós chegamos numa situação lastimável, que muitos... nós enfrentamos muita incredulidade. Muitos simplesmente saíram do grupo. Colocou ali, começou a discutir, debater. Então, infelizmente, é aquilo, é a falta da responsabilidade. Muitos criticam, mas igual que hoje, era para esse plenário, não que não estivesse cheio, mas ter mais pessoas para poder estar presenciando esse momento, que é um momento histórico, tá? Porque a gente pelo menos conseguiu juntar aqui essa comissão, representando os times, porque e trazendo aqui também o ente executivo e o legislativo para debater, comentar sobre a ideia. A questão do Conselho de Esporte é realmente interessante, pode até ser um pontapé inicial. Eu acho que o município realmente precisa um Conselho Municipal de Esporte, porque seria algo mais participativo. Nós teríamos condições de ter pessoas ali que estariam abraçando, né, essa causa. Eu acho interessante isso, sim. E depois da criação disso, foi lavrado um documento, tá, assinado pelos integrantes dessa comissão e protocolado, está aqui até protocolado pelo prefeito. No dia 6/7, o Julinho estava até presente, e foi eu, o Cabelo e o Sandro, levamos lá e apresentamos aqui várias reivindicações, desde a parte da atuação, né, no segmento do lazer e recreação, em relação aos campos, às quadras, a organização dos campeonatos. Então nós focamos aqui vários pontos que a gente achou importantes, tá? E não foi reportado num certo tempo, aí nós reiteramos o pedido. Depois o Julinho ele apresentou a resposta, tá, em relação a essas reivindicações. Nós chegamos a divulgar nas redes e tudo, né? E no grupo, né, inclusive do WhatsApp. E todas as medidas a gente está procurando formalizar alguma coisa aqui. Eu acho que a questão assim depois, numa segunda etapa, seria até mais, ela foi criada numa forma assim, nesse período transitório, porque a intenção era procurar representar e ver nesse momento. Porque a gente ouve falar, o prefeito está ali, isso, aquilo, mas espera aí, a partir do momento que você concorre a um cargo executivo de suma importância, né, no município, você já conhece as realidades, você já sabe como está. Então você vai legislar, você vai administrar, você vai executar todas as necessidades do município. Então tem dificuldades? Tem, é lógico. Só que aí
a gente que é envolvido, a gente tem diretores que fazem esse corpo legislativo aqui, ele está composto de vários membros, vários vereadores que conhecem o dia a dia do esporte, como diretores, como jogadores, tudo, e conhecem a realidade de tudo isso. Então, a gente sabe da dificuldade que tem, e o que a gente esperava, exatamente, era o quê? O mínimo. Não estava pedindo assim muita coisa. O campeonato municipal, ele não houve. Teve essa iniciativa do Diogo, que ele queria fazer lá no Figueirão, e aí surgiu a ideia de usar os 2 campos, como não ia ter, em decorrência da falta da arbitragem, a verba da arbitragem e tudo. Então, foi feito isso exatamente para que os times, a maioria, não ficassem assim sem disputar. Então, foi até assim uma questão mais opcional. Os times que concordavam e participavam, teve muitos times que abriram mão. Falou, não vou participar. E isso aí, consequência do quê? Exatamente do descrédito. Mas espera aí, o porquê disso? Qual é o motivo? Então, a gente tem que buscar, acompanhar e procurar contribuir. Na realidade, não adianta a gente ficar só criticando e não chegar... No grupo lá, nós colocamos, eu mencionei. Falei, essa é a hora de chegar, vamos lá para o plenário, vamos ver o que é que vai ser, vamos discutir, vamos expor as ideias, vamos dar a cara a tapa. E, respondendo à pergunta, na realidade, a relação entre a comissão, o executivo e o legislativo, ela ocorreu informalmente, porque eu cheguei a encontrar o Marcelinho, cheguei a conversar, não tive a oportunidade de encontrar o Franklin, o Rubinho eu cheguei a encontrar, cheguei a conversar, o Veinho, nós conversamos, o Marquinhos, uma boa parte dos vereadores a gente chegou a conversar, mas buscando também essa oportunidade de hoje, de estar unido aqui, né, as esferas envolvidas para trazer resultado em todos nós. Então, isso aqui não é uma reunião, não é só uma crítica, é buscar ver e chegar, consolidar tudo e ver o que é que a gente vai fazer, discutir, participar, para que o que está ocorrendo hoje, o prefeito, quando nós chegamos para conversar com ele simplesmente, o Julinho estava, quem estava lá, a gente percebeu que quando ele está lá, quando você chega, ele já falou, ó, a prefeitura está passando por dificuldades, a gente não tem verba, isso e aquilo. Eu falei, não, prefeito, mas a nossa reivindicação, ela não é para agora, não é para esse momento. Nós viemos trazer a nossa reivindicação para todo o seu mandato. Porque no plano de governo dele consta um campo sintético. Então, o que nós estamos pedindo, que está sendo reivindicado, que ele está se comprometendo, que foi incluído no PPA, que foi votado no orçamento, e que está, não é nenhuma novidade. É algo que... Porque eu acho que a partir do momento que você faz um programa, incluindo algumas possibilidades, algumas pretensões, é lógico, você não vai conseguir cumprir tudo. Não tem que chegar a essa utopia. Mas uma boa parte daquele plano, daquele planejamento, inclui isso. Senão, do que adianta? O planejamento, se ele não é cumprido nem parte. Então, você vai avaliar depois o que é executável ou não. E antes você tem que ver o que é possível e o que não é, para poder estar fazendo. Então, quanto ao DELAR, nós sempre conversamos, registramos, então, nós tivemos assim uma certa... Um diálogo, não teve nenhum enrosco, nada, então, tanto é que o que a gente estava propondo sempre antecipávamos as conversas e tudo para poder conduzir e formalizar as reivindicações e os interesses dos clubes, porque no nosso grupo nós não conseguimos chegar a um consenso. A gente percebe, é lógico que entre nós aqui, se a gente for discutir um determinado tema, não vai chegar 100% aquele consenso, mas vai prevalecer a maioria. Porque lá nós tínhamos pessoas que simplesmente ou saíam do grupo, ou a gente percebia que só queria criticar. Quando você pedia uma sugestão, peraí, mas e para isso, o que a gente faz? Ou então você propunha alguma coisa, a pessoa simplesmente não aceitava aquele argumento. Então, tá aqui os membros aqui, né? Pelo menos na minha fala é essa, eu acho que foi. Mas só que nós estamos caminhando, isso é o começo dessa conversa. Quem sabe, de repente, isso aqui possa até chegar a um conselho municipal e tudo, e eu acho que realmente o município carece
Se tem uma lei e tal, você tem muito mais respaldo, você tem algo mais formalizado, fica mais fácil. A questão da secretaria também é aquilo. Mas o que os clubes querem, é lógico, é que funcione de uma forma ou de outra, mas que é mais fácil. Por que a gente não faz da forma que é mais fácil? A alegação do prefeito em relação a tornar a secretaria foi que havia uma certa rejeição política. Uma certa rejeição política, mas espera aí. Quando você planta uma árvore, você tem os resultados. Então depois tem que trazer os resultados. Você vai aproveitar qualquer coisa daquela árvore. Então é questão de avaliar. Então ele tem o corpo técnico dele lá, é lógico, para avaliar o que é ou não. Agora, é estranho isso. Um governo vai lá e transforma a secretaria, o outro joga em departamento. Então, é essa questão. Mas quem aqui está pagando com tudo isso? É a população que necessita daqueles préstimos. As políticas públicas voltadas para aquelas necessidades acabam deixando a desejar. E quem paga o preço todo são os times, as equipes. Jogadores aí que estão fora, tinha jogador que a gente ia convidar, o cara, não, eu prefiro jogar em Barueri. Eu mesmo sou de Jandira e eu jogo em Barueri. Disputei o Master lá em Barueri. Em Jandira, cadê? O ano passado, o nosso time, junto com o do Sandro, foi para a final no Master. Então, e esse ano, o que teve? Só teve a Copa e teve o Veteraníssimo. Oficialmente, assim. Agora o restante, através do desdobro aí do Julinho, em contato com o trabalho voluntariado, né, de muitos aqui, é que a gente acabou prosseguindo, fazendo alguma coisa. Foi meia boca? Foi, mas foi alguma coisa pelo menos. Então, a minha parte, o que eu considero é isso. Se algum outro membro querendo se manifestar. Okay. Executivo, Delar, quer falar alguma coisa sobre o assunto? Não. Não, só falar que eu sempre deixei as portas abertas, né? Obviamente que eu não posso nem fechar, mas eu acho que é muito importante esse diálogo com a comissão. Eles me ajudam bastante, não é que eles me poupam, não. Eu recebo muita crítica deles, mas eles acabam me ajudando. Porque tem coisa que eles estão vendo que eu, às vezes, não vejo. Porque eles estão mais na ponta do que a gente. Então, é importante. Assim como a Câmara. O vereador é o primeiro elo também da população, é o que mais é cobrado. Então, os vereadores também sabem da nossa disposição lá a hora que quiser, a gente está aberto para o diálogo lá. Quer falar? Então, beleza, vamos terminar por aqui, como eles não querem falar. Eu agradeço a todos, né? Foi um diálogo que eu acho que valeu de alguma coisa, foi o primeiro, podemos ter outros melhores, né? E eu passo a palavra para o Marcelinho para ele encerrar a reunião. Não, eu queria novamente agradecer a todos e dizer, né, Sidney, tudo é um começo, né? Nós não tínhamos essa reunião, então, com certeza, daqui para frente vamos se organizar mais, e o que for melhor para a comissão, para o esporte da cidade de Jandira, vai ser feito. Quero dizer que a Câmara, que agradecer aos vereadores, a todos presentes, está à disposição, sempre que precisar, nós vamos estar aqui, até porque, como vocês falaram, nós, né, além de gostar, nós jogamos também, né? Então, quem não quer jogar ali num campo bom? Então, mais uma vez, parabéns a todos vocês aí, e eu espero, né, Julinho, que se Deus quiser, o ano que vem, realmente, pelo menos um pouco venha acontecer, né? Principalmente a situação. E o esporte é aquilo que vocês falaram, não é só o futebol lá, são todas as modalidades que tem na cidade de Jandira. E torcemos para todos aí, né? Que cada um gosta de jogar futebol, o outro gosta de jogar vôlei, o outro basquete, então tem que melhorar num todo, né? Não adianta só melhorar o esporte também e esquecer o restante. Tá bom? Mas eu acho que hoje foi um pontapé inicial aqui na Câmara Municipal. O espaço é nosso, né? Toda vez que precisar, nós vamos estar à disposição, para que assim possamos aí juntos aí fazer um esporte melhor, tá bom? Obrigado a todos aí, que Deus abençoe, obrigado vereadores, obrigado a todos que estão aqui presentes.